reunião. Então, precisando sair da reunião, este vai ser o botão desligar. O próximo ícone, né, nós temos aqui mostrar participantes. Né? Então, nós vamos clicar neste ícone, aí vamos conseguir visualizar ao lado direito da nossa tela os participantes da reunião. Né? Então, eu estou rolando aqui, né, a rodinha do mouse e vocês estão visualizando aí as pessoas que estão participando da reunião. Podemos observar que os microfones aqui estão todos no modo mudo, né, para não dar interferência aí na nossa comunicação. Nós podemos fechar esta guia de pessoas utilizando fechar painel direto ou Galvão, ative o seu áudio, por favor, Galvão. Obrigado pela dica. Né? Você me ouviu falar do compartilhamento do mostrar participantes? Ouviram? Não. Não? Só a parte que mostra quem está participando. Tá ok. Tá, então aqui o áudio fechou aqui no ocultar conversa, né? Isso? Ok. Galvão, a reunião não está sendo gravada. Ok, obrigado, Helder. Algum colega, por gentileza, inicia a gravação? Então, vamos lá. Vou clicar aqui neste... Eu vou clicar no ícone... Sim, a 1 minuto e 7. Vamos clicar aqui no ícone mostrar conversa ao lado direito da nossa tela, da nossa área de trabalho, abre o chat da reunião. Então, aqui nós podemos utilizar o chat para podermos comunicarmos durante a reunião. A PCNP Daniele e o PCNP Renato estarão utilizando o chat para se comunicar com os participantes. Aqui, no mesmo ícone, eu posso ocultar a conversa ou aqui no X, no canto superior direito, fechar esse painel. São as duas opções. Então, fechamos o painel de conversa. Próximo ícone que nós temos, são esses 3 pontos, onde vamos encontrar aqui mais ações. Né? Cliquei em mais ações, aí nós temos aqui algumas possibilidades. Vocês percebem que a nossa reunião ela está sendo gravada. Né? Esse foi um pedido que veio da SEDUC, para que, posteriormente, este material de trabalho, né, essa TPC, à distância, possa ser utilizado por outros professores, né, em outros momentos. Então, eu peço a gentileza para vocês, participantes, né, não parar a gravação, aqueles que têm esse ícone na sua autonomia de parar ou não na gravação da nossa reunião. Um outro item que nós temos aqui, né, que é interessante utilizar também, é entrar em tela inteira. Né? Uma vez selecionando tela inteira, eu vou clicar aqui para vocês observarem o que acontece, né? Aumenta a nossa tela. Então, se nós tivermos algum arquivo, né, que a visualização esteja prejudicada, existe essa possibilidade de ampliar nessa tela. Voltando aqui nos 3 pontos, eu tenho como fechar o compartilhamento da tela inteira. Né? Eu volto para o modo de exibição, onde eu tenho aqui embaixo a minha barra de tarefas aqui do Windows. Né? Consigo trabalhar aqui se precisar compartilhar algum desses arquivos com vocês. Né? Então, nesses 3 pontos, mais ações, nós temos aqui, então, talvez vamos utilizar durante a reunião, mesmo que não seja solicitado, cada participante tem autonomia, por si só, de estar no modo tela inteira. Próximo ícone que nós vou clicar fora, fecha mais ações. Esse próximo ícone é parar de compartilhar. Né? Então, eu estou compartilhando a tela com vocês, né? Vocês estão vendo a tela, né, do meu computador. Se eu clicar aqui, eu paro o compartilhamento, né? E a tela vai voltar para o organizador da reunião. Vocês também poderão compartilhar a tela de vocês. Então, durante a reunião, nós vamos pedir, por gentileza,
não clicar nesse ícone de compartilhamento, porque senão a tela de vocês vai aparecer para que todos os outros participantes possam ver. Evidentemente, se caso na sua participação é necessário mostrar algum arquivo, sim, aí você utilizará esta guia aqui para poder compartilhar seu arquivo. Pedimos por gentileza para não clicar em compartilhamento da área de trabalho. O próximo ícone que nós temos aqui é ativar o mudo. Eu vou clicar aqui, continuar falando. Enquanto eu falo com ele mudo, vocês não me ouvem, ok? Então, o Renato já solicitou aí para os participantes, né, a gentileza de manterem esse microfone no mudo para evitar interferência sonora durante nosso trabalho. Evidente que quando você solicitar a palavra por meio do chat, né, aí nós pedimos para você habilitar o seu microfone para você poder utilizar o som, né, e esse som vai se propagar para todos os participantes aí da reunião. O próximo ícone que nós estamos visualizando aqui, estou passando o cursor em cima, é o desativar a câmera. Clicando aqui, a câmera fica desativada. Também foi outra solicitação do Renato, para que consigamos ter uma comunicação sonora aí melhor, né? Vamos diminuir o uso aí da transmissão de dados por imagem, né? Ou essas imagens aí, elas carregam muito o sistema de transmissão. Poderia ser, acho que eu posso falar dessa forma aí. Aqui nós temos o tempo de duração da nossa reunião, né? Ela iniciou a gravação a 1 minuto e 12 segundos aqui. Interessante isso aqui, né? Vamos lá. Mas podemos deixar para depois. E aqui nós temos o ícone dizendo que a nossa reunião está sendo gravada. Quem solicitou a gravação foi a PCNP Daniele. Então, o nosso trabalho será aqui nesta área e vamos usar estes ícones aqui. Então, neste momento, eu vou parar o compartilhamento da tela, e vou chamar a PCNP Ruth, para apresentar para vocês aí a pauta da nossa reunião. Fechando o microfone com você, Ruth, parando o compartilhamento. Boa tarde a todos. Boa tarde, professores. Boa tarde, professor, tudo bom? Nós vamos iniciar, então, eu vou apresentar um PowerPoint para vocês. Eu sou PCNP de Ciência e Biologia, tá? E aí eu vou compartilhar a tela do meu computador com vocês para poder estar passando o PowerPoint. Eu vou pedir para que todos mantenham o vídeo desativado e o microfone também, tá? Então, eu vou compartilhar aqui para a gente dar início à nossa apresentação. Galvão, você consegue ver o PowerPoint? Sim. Primeiro slide. Ok. Então, eu vou colocar em apresentação. Bem, então, essa reunião da TPC, da área de Matemática e Ciências da Natureza, o público-alvo são professores da área de Ciências da Natureza e Matemática. Essa reunião, ela aconteceu no período da manhã para algumas escolas e no período da tarde também. Nós dividimos em 2 horários para atender melhor os professores, pois nós tivemos alguns problemas na ferramenta. Então, quando a gente tem um número muito grande de professor utilizando a ferramenta, a gente não consegue que todos acessem ao mesmo tempo. Então, nós achamos melhor, então, fazer em 2 horários, tá? Para poder estar atendendo melhor vocês. Aqui vamos mostrar para vocês algumas regras de convivência no ambiente virtual. Então, é importante que os participantes deixem seu microfone desabilitado durante a reunião para evitar interferências sonoras.
Então, vocês cliquem no microfone para ele desabilitar o seu microfone, tá? Caso queira usar a palavra, é preciso habilitar o microfone, mas só faça isso após a solicitação pelo chat, para não interromper a fala do PCNP que estiver apresentando o conteúdo. Terceiro, as dúvidas e os questionamentos, vocês poderão registrar no chat, e aí os PCNPs estarão respondendo imediatamente a vocês, e algumas perguntas que for referente à parte administrativa, nós vamos encaminhar para os supervisores e depois enviamos para vocês via e-mail, tá bem? Ao usar a palavra, pedimos que vocês se identifiquem, fale o nome e de que escola vocês são. Né? Nós temos várias escolas aqui, então é interessante a gente conhecer todos os professores e qual escola que está atuando. É importante que a TPC seja gravada, né? O Galvão já falou isso, para depois ser disponibilizada a alguns professores que não vão conseguir assistir, né, nesse momento. E ao final da TPC, será disponibilizado um formulário para registrar a participação de vocês. Tá? O Renato vai estar colocando o link no chat também desse formulário para vocês poderem estar respondendo. Bom, quanto à pauta, primeiro nós vamos conversar sobre as regras de convivência no ambiente virtual, foi isso que nós fizemos agora. E o segundo ponto é apresentar as habilidades que serão desenvolvidas no primeiro bimestre. Então, a SEDUC, ela nos enviou um documento orientador. No item 4.2 desse documento, eles apresentaram um rol de habilidades para ser desenvolvido nesse primeiro bimestre. Então, ali tem todas as habilidades de todos os componentes curriculares, e nós vamos falar um pouco sobre essas habilidades. Mostrar diferentes ferramentas digitais para subsidiar os professores na elaboração de suas aulas online. Então, nós vamos sugerir alguns sites, né, para incrementar aí a sua aula, e também vamos falar um pouco também dessas aulas impressas, né? Também para subsidiar também os roteiros de atividades, né? Os seus planos de aula. Orientar os professores como organizar reuniões no aplicativo Teams. Então, terá um momento, depois da minha fala, o Galvão vai entrar e ele vai mostrar para vocês como organizar uma reunião nesse aplicativo Teams, tá? Apresentar o concurso Modos de Atravessar a Pandemia, o PCNP Carlos vai apresentar, e depois realizaremos, então, um momento de interação por meio de chat para troca de experiências e esclarecimentos de dúvidas. Então, as suas dúvidas, vocês digitem ali no chat que os PCNPs estarão respondendo para vocês. Também eu vou solicitar a vocês, professores que já estão elaborando aula, ou alguns têm até canal no YouTube, outros têm materiais bem interessantes que elaboraram. Se vocês puderem deixar no chat o link, né, desse canal, ou compartilhar com a gente esse material, nós vamos incluir no blog da ADE, dentro do componente curricular, né, de vocês, tá bom? Para poder socializar e até apresentar em outras reuniões, tá? Bem, então, para iniciar, eu vou passar para o vídeo, eu vou passar esse vídeo como uma sugestão de trabalho para o professor. Peraí, ele não está rodando. Vamos ver. Agora vai. Não está querendo rodar. Bom, opa. Peraí. Vamos lá, ele estava travado. Vamos ver se eu consigo rodar ele agora. Aí. Bom, esse vídeo
por um professor de Química. Então, ele colocou aí 2 pilhas de livros, uma de cada lado, e em cima dessas pilhas de livro, ele colocou um vidro. É um vidro fino, não é um vidro muito grosso, né? E aí, nesse vidro, debaixo do vidro, ele colocou uma folha, onde vocês estão vendo que tem explicações de química, né? Da matéria de química. Em cima desse vidro, ele coloca o celular dele, né? E aí, nessa folha de baixo, ele vai colocar o celular. Aí, a hora que ele coloca o celular, fica como se fosse uma lousa, né? E aí, nessa folha, ele faz as explicações, ele dá todas as explicações para os alunos. Então, assim, é uma forma de... Ele acaba produzindo um vídeo curto, né, com explicações sobre a matéria, e aí depois ele socializa por meio de WhatsApp para os seus alunos. Então, essa é uma sugestão fácil e muito importante para os professores de matemática, de física, de química, biologia, né, ciências também, que precisa muitas vezes dar uma explicação, explicar a sua matéria, né? E aí você pode produzir vídeos curtos e estar disponibilizando, então, para os seus alunos via WhatsApp, tá? Então, essa é uma sugestão nossa para vocês. Bom, aqui nós vamos falar de ciências da natureza e matemática do ensino fundamental. Então, link, eu vou clicar no link, vou abrir para vocês, que é o blog da diretoria de ensino. Galvão, você consegue visualizar? Sim. Tá, ok. Então, essa é o blog da diretoria de ensino, e vocês vão ver aqui em cima, antes, aqui no blog, tem várias informações, apresentação, tem o tutorial da Microsoft Teams, então tem várias informações aqui sobre a merenda, né? E aqui em cima nós temos as disciplinas, tá? Nós temos, e aqui no mais vocês vão encontrar outras disciplinas, né? Educação física, educação prisional, filosofia, física, história, geografia, estão todas as disciplinas aqui. Então, durante a nossa apresentação, o tempo todo, a gente vai estar se reportando a esse blog, porque todos os links que nós vamos apresentar para vocês estão aqui, tá? Então, falando já de ciências, em parte de ciências, aqui eu faço uma apresentação, né, para o professor, falando um pouco da unidade temática da matéria, né, das unidades temáticas, matéria e energia, vida e evolução, certo? E aqui embaixo eu coloco assim, 6º ano, unidade temática, matéria e energia, e aqui ao lado esquerdo eu já coloco então a habilidade, né? Aqui EF é ensino fundamental, 06, 6º ano, o CI ciências, e 01 o número da habilidade, certo? Que é o que a gente vai trabalhar agora. Bom, então, tudo que eu vou propor para vocês aqui dentro de ciências está lá no nosso blog, tá? Então, aqui é o rol de habilidades para o primeiro bimestre, lembrando que o primeiro bimestre, ele iniciou dia 1º de maio, e o término desse primeiro bimestre será dia 29 de maio, tá? Esse blog, com todas essas sugestões, nós elaboramos antes das nossas férias, né? Logo que começou a pandemia, nós já elaboramos esse blog com todos esses sites para estar aí ajudando as aulas dos professores, tá? Bem, então, aqui nós temos as habilidades do 6º ano para esse primeiro bimestre, e eu peguei apenas uma habilidade para a gente falar um pouco sobre ela. Então, a habilidade que é classificar como homogênea ou heterogênea a mistura de 2 ou mais materiais.
a partir da observação e da comparação das características e propriedades de diferentes materiais, por meio da execução de experimentos simples, como mistura de água e sal, água e areia, dentre outros. Então, eu coloquei aqui em vermelho para vocês lembrarem que o verbo sempre vai estar indicando a habilidade a ser desenvolvida com esse aluno, certo? Então, quando a gente está trabalhando com habilidade, nós precisamos pensar o seguinte: quando eu vou avaliar esse aluno, eu preciso voltar para essa habilidade e questionar o seguinte: o meu aluno, ele é capaz de classificar como homogênea ou heterogênea misturas? Ele consegue observar, comparar e classificar, certo? Então, quando eu penso que o aluno precisa ter essa habilidade, então, se esse é o questionamento que eu vou fazer quando vou avaliar esse aluno, então eu preciso pensar na minha aula. Será que a aula que eu planejei, né, que eu enviei para o meu aluno, ele está coerente com isso? Essa aula conseguirá fazer com que o aluno desenvolva essa habilidade? O aluno, a partir dessa minha aula, ele vai conseguir classificar as misturas como homogênea, heterogênea? Ele vai conseguir comparar isso? Então, essa é a habilidade, certo? Então, assim, aqui nós sugerimos alguns links, né, para ajudar vocês, professores, nessa jornada, né, com as aulas online. A gente entende que alguns alunos não conseguirão, né, acessar as aulas online, mas pelo menos assim, o material que nós vamos elaborar para esse aluno precisa estar coerente, né, com essa habilidade, tá certo? Então, aqui, outra coisa que fala aqui nessa habilidade, que eu também deixei em vermelho, é por meio da execução de experimentos simples, né? Então, nós podemos também estar mostrando para o aluno por vídeos, e aí eu vou clicar aqui, que é uma sugestão nossa, vídeos que podem estar trabalhando, mostrando para o aluno, né, essa habilidade. Então, deixa eu passar aqui, é uma sugestão. Então, esse aqui é um vídeo, ela vai utilizar água, álcool e óleo. Então, a água, ela vai utilizar o corante azul, ela vai colocar corante azul na água, só que antes ela vai explicar, ela faz a pergunta: o que é uma mistura, o que é uma substância, e aí ela explica as substâncias simples, substância composta, certo? E aí depois, mais adiante, depois que ela faz essa abordagem, ela vai utilizar esses materiais e ela vai colocar o corante azul na água, né? Nós vamos ver isso aqui no vídeo, certo? Ela vai colocar o corante vermelho no álcool, né? E aí depois ela vai fazer a primeira mistura, que é óleo e álcool, lembrando que o álcool ele vai estar em vermelho, né? Quer dizer, óleo e água, a água está em azul, depois óleo e álcool, que vai estar em vermelho, que é esse aí que vocês estão vendo. Aí, depois, mais para frente, ela vai colocar o álcool e a água, lembrando que o álcool está com corante vermelho e a água azul, né? E aí, depois, ela tem aqui o resultado desse experimento, né? Onde ela vai mostrar para o aluno, então, a mistura heterogênea e a mistura homogênea. E aí ela explica também o que significa essa palavra heterogênea, essa palavra homogênea e tal. Então, esse aqui é uma sugestão
que o professor pode estar fazendo uma reunião como essa com os seus alunos, passar o vídeo, mostrar o experimento, e aí depois, então, conversar com eles sobre o que significa. Galvão, você está vendo o PPT novamente? Sim. Tá, ok. Eu sempre vou estar chamando o Galvão para ele me falar se está dando para ver. Bom, o próximo vídeo é um vídeo de uma professora que ela explica, então, também é uma sugestão nossa, eu vou compartilhar aqui. Esse aqui é um vídeo onde ela explica um pouco sobre a diferença entre mistura e substância, a mistura homogênea, heterogênea, certo? Então, é uma aula e não um experimento. Então, muitas vezes, a gente fica preocupada em elaborar uma aula, fazer um vídeo, né? Uma videoaula. Então, não é necessário. Você pode pegar uma aula e utilizar. O som está cortando um pouco. Você está se movendo muito próximo ao microfone? Ah, sim, tá. Mania de falar com a mão. Tá certo. Então, e aí vocês... onde eu estava? Bom, não é necessário. Retorna, por favor, a parte de não precisar fazer o vídeo. Tem muitos disponíveis que podem ser utilizados. Joia. Então, o vídeo, muitas vezes a gente fica assim, apreensivo de filmar uma aula, fazer um vídeo explicativo, então não é necessário, né? Muitas vezes você pode utilizar um vídeo já pronto, né? E por meio de uma reunião, dentro de uma ferramenta como essa, passar esse vídeo, explicar para o aluno, depois chamar e conversar sobre o que foi abordado no vídeo, certo? Então, aqui são sugestões de como a gente pode estar trabalhando de diferentes formas. Aqui é um outro link, eu vou direto nesse daqui, que vai, deixa eu ver se ele vai abrir. Aqui já abriu. Então, esse é o... esse aqui ele vai direto, tá? Então, eu vou fechar esse e vou abrir esse daqui, que está aqui já. Bom, então, aqui, esse é um outro, né? Uma outra sugestão, que aqui eu tenho todos os anos, vocês vão ver aqui ao lado esquerdo, eu tenho 6º ano, 7º, 8º e 9º, e aqui no 6º ano, exatamente a matéria dentro da habilidade, né? Que a gente... que eu já li para vocês, que é sobre mistura e soluções, né? Tá certo? Mas aqui eu tenho 7º ano, tenho vários anos. Bom, aí vamos seguindo. E aqui no 7º ano, nós temos aqui o rol de habilidades para o 7º ano. E a habilidade aqui que eu peguei é a primeira, né? Que é discutir a aplicação das máquinas simples, martelo, tesoura, uma alavanca, roldana, plano inclinado, entre outros, e propor soluções e intervenções para a realização de tarefas mecânicas cotidianas. Então, aqui eu coloquei em vermelho exatamente o verbo que indica a habilidade. Então, ao final dessa minha aula, ao final da aula que eu preparei, o aluno, ele é capaz de discutir a aplicação das máquinas simples? Então, essa é a pergunta que o professor precisa se fazer, né? A hora que ele está elaborando a aula, fala assim, bom, mas essa minha aula dará conta de fazer com que o aluno consiga discutir sobre isso? A minha aula vai fazer com que, vai dar conta de que o aluno consiga propor uma solução de intervenção e uma invenção, sei lá, para a realização de tarefas mecânicas? Então, perante esses questionamentos é que eu penso a minha aula. O que eu vou elaborar, como eu vou elaborar, porque a minha avaliação tem que estar coerente com o que eu estou propondo trabalhar com o aluno, com a minha habilidade. Então, se eu quero que o aluno
desenvolva a habilidade de discutir sobre isso e que ele desenvolva uma habilidade que ele consiga propor soluções, então como que eu estou elaborando o meu material e a minha aula, certo? Aqui embaixo, eu já trago o próprio link do blog da ADE, né? Aquele que eu já mostrei. E aqui embaixo é o Nova Escola. Nós vamos abrir. Eu acho que não precisa, ele já está aqui. Bom, aqui no Nova Escola também é interessante. A gente vai olhar aqui, 7º ano. Olha, você tem vários. Aqui, se a gente for em disciplina, tem várias disciplinas, depois eu vou mostrar. Aqui, o 7º ano. Aqui eu tenho está cortando, as Ruth. aulas. Tá. Aqui eu tenho as aulas. Então, aqui no canto direito, eu tenho exatamente a habilidade que eu estou propondo o trabalho, certo? Então, essa aula, ela foi elaborada em cima dessas habilidades, certo? Aqui, polias e suas aplicações, máquina simples, plano inclinado, máquina simples, fábricas de bolas. Então, tem um rol de aulas já elaboradas com plano de aula para o desenvolvimento dessa habilidade que é proposta aqui pela SEDUC, tá? Bom, passando então para frente, eu tenho aqui o 8º ano, com as suas habilidades. Lembrando que os links para o 8º ano estão lá no blog da ADE. O 9º ano, eu só apresentei aqueles dois, os dois anos, né? 6º e 7º, para vocês terem uma ideia do que a gente está sugerindo, e tem mais links lá no blog, tá? Aqui falando do componente curricular de matemática, 6º e 9º ano. Então, novamente, aqui nós vamos abrir o blog da ADE. Não vamos mudou direto. A tela ainda. Tá, eu vou aguardar. Pulou uma tela. Abriu? Sim, mas acho que você pulou um slide. Você está no blog já. Ah, tá. Eu estava no... Então, peraí, eu vou voltar lá. Não, tudo bem, pode continuar por aí. Eu estava aqui em matemática. Ok? Tá certo? Sim. Esse não tinha aparecido antes. Ah, tá bem, desculpa. Obrigado. Então, tá. Então, vamos voltar lá. Opa! Então, vamos voltar lá. Aqui, matemática. Tá aparecendo agora, Galvão? Sim. Tá. Então, aqui, já no blog da ADE, do Núcleo Pedagógico, em Matemática do Ensino Fundamental, vocês vão ver aqui uma apresentação aos professores, e logo abaixo eu já tenho aqui as habilidades do primeiro bimestre, né? O 6º ano, 7º ano, 8º, certo? E aqui embaixo tem todos os links que nós vamos utilizar, tá? Então, tem link da Nova Escola, que é o que a gente está utilizando, o Khan Academy também, que a gente vai utilizar. Então, eu vou minimizar aqui e voltar para o PowerPoint. Tá vendo, Galvão, o PowerPoint? Sim. Tá? Então, vamos continuar. Então, aqui são as habilidades do 6º ano para matemática, do primeiro bimestre. Aqui, eu peguei a habilidade comparar, ordenar, ler e escrever números naturais e números racionais em sua representação decimal, fazendo uso da reta numérica. Então, nessa primeira habilidade, o meu aluno, ao final das minhas aulas, ele deverá ser capaz de comparar, de ordenar, de ler e escrever números naturais e números racionais, certo? Em sua representação decimal, fazendo uso, então, da reta numérica, ok? Já a segunda habilidade é reconhecer o sistema de numeração decimal como o que prevaleceu no mundo ocidental e
destacar semelhanças e diferenças com outros sistemas, de modo a sistematizar suas principais características, base, valor posicional, função do zero, utilizando, inclusive, a composição e decomposição de números naturais e números racionais em sua representação decimal. Então, todo o meu plano de aula tem que estar olhando para essas habilidades, né? Para o que o aluno precisa ser capaz. Então, ele precisará ser capaz de reconhecer, né? De utilizar a composição e decomposição de números naturais e números racionais, né? E aqui embaixo o link que nós estamos sugerindo é da nova escola. Aí vocês vão olhar aqui nesse link da nova escola. Aqui eu tenho ciências na disciplina, eu tenho geografia, eu tenho história, inglês, língua portuguesa e matemática. Só dentro de matemática eu tenho 77 aulas. E aí eu vou aqui no ano, né? Seleciono o ano. Aqui é o 6º ano que nós vamos trabalhar de matemática. E aí eu vou olhar aqui, ó, a primeira aula, a importância do zero no sistema posicional. E aqui embaixo, no canto direito, nós estamos vendo aqui as duas habilidades que eu mostrei para vocês, tanto a 01 quanto a 02, certo? Aqui embaixo eu tenho composição de números decimais, por agrupamento até a ordem dos centésimos. Aí mais abaixo eu tenho uso cotidiano dos racionais na forma decimal até a ordem de milésimos. Tá vendo? Olha, todas essas aulas dentro da habilidade proposta, certo? Então, quando eu clico aqui na aula, eu vou clicar na aula só para vocês darem uma olhada do que eu tenho dentro desta aula. Então, aqui, olha, o professor ele tem o plano de aula, o objetivo, né? Aqui já tem um plano de aula pronto, certo? Com as habilidades, objetivo específico. Ai, desculpa. Aqui tem alguns slides, olha, que o professor pode utilizar, as perguntas que podem ser feitas para o aluno, certo? Então, aqui eu tenho slides para aula, tem vídeos, tem várias coisas aqui, exercícios, tá? Então, o material é bem rico. Bom, aí depois aqui nesse outro link, vamos ver se ele abre, demorou um pouquinho. Galvão, você está vendo? Slide, sim. Agora, Khan Academy, sim. Isso, tá? Ok. Então, aqui a gente tem também, olha, 6º ano de matemática, né? Os números, aprenda um pouco a história dos números, né? E quais sistemas de numeração mais conhecidos, certo? Então, aqui tem várias aulas também de ciências dentro daquele conteúdo que a gente estava apresentando para vocês, coerente com a habilidade a ser desenvolvida, tá bem? Bom, aqui eu apresento para vocês o material impresso que os alunos vão receber, né? Então, aqui eu tenho o caderno do aluno de ciências, o caderno do aluno de matemática do ensino fundamental e o caderno do professor. Eu deixei aqui o link para vocês terem o acesso a esse caderno, tá? E eu gostaria de apresentar, vou finalizar aqui, só para eu puxar aqui o PDF de ciências. Galvão, dá para ver o PDF? A PDF, ok, sim. Entrou? Tá. Então, no PDF de ciências, para vocês darem uma olhada como que está esse material, né? Então, é importante que o professor que está elaborando aulas impressas, ou até mesmo as aulas online, que ele dê uma olhada nesses materiais que vieram do Estado, que são impressos,
como que esse material está chegando lá para o aluno, como que está sendo abordada essa habilidade. Então, aqui a gente vai ver a situação de aprendizagem 1, que é mistura homogêneas e heterogêneas, né? Mas o que é importante, aqui tem a habilidade, mas o importante é a gente observar como que está sendo desenvolvido com o aluno. É claro que o aluno, ao pegar esse caderno, muitos alunos não vão conseguir fazer as atividades, né? Porque aqui ele já pede, olha, responda em seu caderno, uma análise de rótulo, né? Então, assim, o quanto, olhando para esse caderno, a gente verifica, assim, o quanto é importante a intervenção do professor, né? Então, aquele material que você está elaborando, impresso para o aluno, pode fazer toda a diferença para esse aluno. O material também, as videoaulas que vocês conseguirem elaborar, as reuniões que vocês conseguirem chamar esses alunos, vai fazer toda a diferença, né? Para esse aluno que está com esse material aqui, né? Então, será importante que o aluno, mesmo ele tendo o livro didático em mãos, nada substitui o professor, né? Fala a verdade, nada substitui o professor. É muito importante a interação do aluno com esse professor. Aqui, olha, tem um experimento que eles pedem para que o aluno faça, mas aí não teve aquela explicação, né? Assim, o que é uma substância? O que é a mistura? Quais são, que diferença? Então, precisa mesmo do professor. Certo? Então, vocês vão fazer, assim, toda a diferença para esses alunos que estão recebendo material, porém, ele precisa dessa ajuda mesmo do professor, tá certo? Deixa eu voltar aqui. O slide, nós voltamos para o slide. Galvão, tudo bem? Sim. Tá, ok. Então, vamos seguir. Aqui nós vamos entrar em ensino médio. Então, química, biologia, matemática e física, né? Mais uma vez, eu coloquei aqui embaixo o link do blog, tá? Tudo que a gente vai apresentar aqui está lá, tá, gente? Então, aqui tem o caderno do ensino médio, que é o caderno do aluno, né? E o caderno do professor. É importante que o professor, ao elaborar a sua aula, olhar um pouco para esse caderno do aluno, mas também olhar no caderno do professor, tá? Que tem bastante informação para vocês. Aqui a gente sugere para o ensino médio eu vou abrir aqui, que ele vai entrar. Vamos ver. Peraí, acho que isso aqui está demorando. Eu vou abrir aqui no Estude. Aqui. Galvão, dá para ver? Você está vendo o site sim, do Estude? Sim, tá. Seu perfil, Ruth. Certo. Aqui no Estude, a sugestão, esse é um site pago, né? Mas no momento ele está gratuito por conta da pandemia. Então, tem algumas coisas que são pagas, sim, mas as aulas, as videoaulas, estão liberadas. Então, aqui eu tenho, olha, biologia, química, matemática, física, literatura, gramática, redação, história, tá? Então, várias disciplinas, tá certo? Então, eu vou voltar lá para o nosso slide. Então, essa é uma sugestão. Voltei ao slide, Galvão, tudo bem? Sim. Então, aqui é um outro, esse outro slide, esse outro site são videoaulas, né, do Centro de Mídias de Educação do Estado do Amazonas, certo? Essas aulas, elas são utilizadas em aulas presenciais, tá? E elas estão liberadas no YouTube. Então, tem aqui, olha, 6º ano, 7º, 8º, 9º, ensino médio e todas as disciplinas, tá bem? Então, essa é a sugestão. Então, aqui, biologia, se a gente clicar aqui, a gente vai direto para a página de biologia lá do nosso blog. Então, aqui no blog, em biologia, também vocês vão observar que tem todas as séries e todos os links
que nós estamos falando, e mais, tem outros links também, tá? Então, tem muita sugestão aqui no blog para vocês, tá? Sobre biologia. Aqui, habilidade de biologia. No primeiro bimestre, são 2 habilidades, né? Aqui eu coloquei identificar as substâncias necessárias tanto para a produção de matéria orgânica nos produtores como nos consumidores e reconhecer que os produtores de matéria orgânica não são apenas as plantas, né? Então, os alunos, eles vão precisar entender que os produtores de matéria orgânica não são apenas plantas, né? E sim outros clorofilados, né? Que é cianobactérias, eucariontes fotossintetizantes, as plantas e as algas verdes, algas pardas e diatomáceas. Então, vai ser preciso falar sobre isso com esse aluno, né? E aqui a gente coloca, então, o estude novamente como sugestão. Aqui esse daqui eu vou abrir só para vocês olharem, é um site de slides. E tem muitas aulas aqui. Muito legal esse site. Olha, aqui é sobre fotossíntese. Mas aqui embaixo, olha, você tem fotossíntese, respiração celular, tem várias aulas, olha, são todos slides. Vocês podem também estar utilizando algum slide daqui, né? Para conversar com os alunos e tal. Bom, aí, passando aqui, uma aula dentro do site do Estude, né? Onde ele está falando sobre matéria orgânica, matéria inorgânica, produtores, consumidores, a questão da energia. Então, dentro de ecologia, né? Que a gente vai trabalhar essa habilidade. Aqui no canto direito, a gente vai ver, ó, fluxos de matéria e energia, as pirâmides ecológicas, certo? Aqui também tem exercícios que vocês podem estar utilizando. Aqui são habilidades do 2º ano do ensino médio. Identificar os elementos básicos que compõem a célula, né? Então, aqui também, novamente, nós estamos usando o Estude e também o Centro de Mídias do Estado do Amazonas. Aqui é o 3º ano do ensino médio, né? São 2 habilidades. E aqui entrando, então, em matemática. Aí, ele vai levar vocês diretamente para o blog, já dentro da disciplina de matemática, do ensino médio. Galvão? Ok. Tá vendo? Ok. Bem, então, aqui no blog, matemática, tem uma apresentação aos professores, habilidades do 1º bimestre, né? Primeira série, 2ª e 3ª série. Além dos links que nós estamos utilizando aqui, tem mais coisas, né? Que vocês podem estar olhando. Aqui o Khan Academy, que é o que a gente está usando, Nova Escola, multimídia da Unicamp, tá? Aqui tem mais material, tá bom? Mais até do que o que a gente está apresentando, na verdade. Então, aqui é o blog. Aqui no Estude, eu vou clicar aqui direto, que vai entrar já direto em matemática. Em matemática para o ensino médio, dentro do Estude, olha, eu tenho várias aulas. Olha, é tudo videoaula, certo? Dentro da matemática. Conhecimentos geométricos, certo? Conhecimentos de estatística e probabilidade, conhecimentos álgebros. Então, olha, tem muita coisa. São muitas aulas. A gente não precisa ficar produzindo, gravando aula, né? É interessante a gente utilizar o que já existe, né? Já está pronto, e a gente enriquecer
a nossa conversa com esses alunos, tá? A ideia é essa. Aqui eu vou entrar também, aqui embaixo, queria mostrar para vocês. Aqui, olha, naquele centro de mídias do estado do Amazonas, olha, aqui eu tenho, ó, matemática, sequências, que é exatamente a habilidade que a gente está falando ali, né? Então, olha aqui a aula do primeiro ano. Então, tem muitas aulas. E tem todas as disciplinas também aqui, certo? Então, voltando para lá. Então, a habilidade, o descritor, que a gente fala de habilidade, né? Mas agora é descritor, é saber reconhecer padrões e regularidades em sequências numéricas ou em imagens, expressando-as matematicamente quando possível. Então, dentro dessa habilidade, então fica aqui a sugestão. Agora, química, e aí eu me despeço de vocês, e eu vou chamar o meu amigo Renato, que vai fazer essa parte. Boa tarde. Estão me Desculpa. escutando? Tá tudo ok aí? O Ruth, por favor, dá um ok. Sim, estou escutando. Meu Muito microfone bem. vai ficar aberto para a gente poder, qualquer coisa, falar. Ok. Professores, boa tarde. Para falar a verdade, estou com saudade de vocês, acreditem, viu? Ficar trancado dentro de casa, sentado no computador 24 horas, eu preferia estar, vamos dizer, entre aspas, passeando e tendo a companhia de vocês, assistindo às aulas maravilhosas que vocês explanam na sala de aula, esse contato físico, né? O olhar, ver a carinha brava de vocês quando o PTG entra na escola, posso assistir a sua aula, né? Você olha com aquela carinha, não, o que esse cara está querendo fazer aqui? Mas, na verdade, é o que nós estamos fazendo agora. Dar o apoio, principalmente nesse momento difícil, onde todos nós estamos aprendendo. Eu, com meu cabelinho branco aqui, estou aprendendo mais ainda. Vejo minha netinha com 3 anos de idade, 4 aninhos, o que ela mexe no celular é impressionante. Então, a gente tem que entender que com esse processo que está acontecendo com a pandemia, a informática ela vai ter um boom, vai ter um salto impressionante, né? Já em 2000, 2001, já se falava-se em ensino médio EAD, já se falava-se em ensino médio num perfil de mestrado, de pós-graduação, né? Onde o professor entra, dá a conversa dele e o aluno se vira. Então, os alunos estão tendo esse momento de estar estudando sozinho, né? Essa dificuldade que todos nós estamos tendo de entrar em contato com ele, de usar as ferramentas. Isso, para vocês que são jovens, professores jovens, seria importantíssimo, né? Se apropriarem de todos os meios de ferramentas da informática, porque é uma coisa que não tem jeito de fugir, é para o futuro, né? Eu estou vendo aqui o pessoal entrando, tem muitos amigos ainda que não se aposentaram, né? Estão aguardando que nem eu, certo? Mas tem muita gente jovem. E é bacana, de manhã encontrei a Mayumi, que foi minha aluna lá em Campos do Jordão, professora de biologia, a Ellen, que foi minha aluna aqui no João Pedro e hoje é diretora de escola. Isso é muito bacana, tá? Bom, vamos ver aqui com relação à química, tá? Ruth, por favor, vamos acessar direto, ó. Esse é o blog do Núcleo Pedagógico, ele está em construção, ele também já está bem carregado. O Douglas vai fazer uma migração para uma outra página, para uma outra plataforma, né? Por favor, pode ir descendo. Então, são sugestões, professores, tá? Porque cada um tem o seu perfil, cada escola tem uma realidade. Pode ir passando, Ruth.
E então são sugestões para aqueles professores que têm mais dificuldade, né? Procurei por algo mais simples, conversando com seu aluno, mostrando a importância de todas as disciplinas no que está acontecendo com essa pandemia. Pode ir baixando. Pode ir baixando, Ruth. Isso, sugestões de sites. Olha aí, o Estude, muito bacana também. Tá? As habilidades estruturantes de química, pode descer. Aqui, aí, isso. Você tem a matriz de avaliação processual, você tem aí as habilidades sugeridas pela SEDUC, tá? O currículo paulista que está em trânsito, estão todos estudando, né? Fazendo a consulta pública. Pode ir, Ruth. Descendo, por favor. Vamos lá, subindo. Gente, olha, não esqueçam, professor, você tem aí o Manual do Mundo. Então, a sala de... Cadê o laboratório na sala de aula? Está difícil. Você tem um momento para o aluno poder observar, ver todo esse movimento. Outro site também, com bastante aula, com bastante vídeo. Pode ir descendo. Tem um outro professor bacana, aí, o Zé Geraldo, deu química. Continua, o Estude, tá? Lembrando, olha, tem o professor Lincoln, para um pouquinho aí, Ruth, tem o professor Lincoln, do João Martins, né? Que ele se dispôs a ensinar os professores que têm dificuldade de fazer uma gravação no YouTube, né? dando dicas, aulas que ele está disponibilizando no YouTube para as outras escolas poderem utilizar. Veja aqui, ó, no Manual do Mundo, né, álcool gel caseiro, instigar seu aluno, conversar com ele. Isso aqui, gente, foi muito bacana, porque no Manual do Mundo ele explica a importância de não se fazer isso em casa. E, então, tem todo um procedimento muito legal. Essa moça aqui, desce um pouquinho. Eu quero ver o nome dela, eu esqueci o nome dela. Desce um pouquinho mais, Ruth. Ela é uma perita criminal, explicando da importância que o álcool gel pega fogo, né? Então, tudo isso, né, são coisas interessantes para você passar para o seu aluno. Vai descendo, Ruth. Ele está ainda em construção, tá? Porque também a gente está guardando também, é importante vocês nos darem sugestões. A Química Nova, uma revista de química muito bacana, tá? O Projeto FIVIC também ensina a você a realizar todo esse material, tá? O Guia de Transição, São Paulo Faz Escola, enfim, a gente está abastecendo aí para poder ajudar o professor a ir num lugar mais onde as informações estejam todas bem próximas, né, facilitando para vocês. O Ruth, pode passar para o outro? Tá. Então, vamos ver o seguinte. Ó. Então, antes de começar aqui, eu queria dizer para vocês o seguinte. Link dali, plataforma daqui, aplicativo, às vezes, alguns conseguem, outros mais ou menos e outros não. Né? Por isso, o videozinho do início, gente, é uma tentativa de dar uma ideia de uma forma simples. Pilha de livro, um vidro, celular em cima e você escrevendo no papel sulfite. Tá? Eu acho que é bem simples, porque o WhatsApp praticamente um grande número de professores e alunos tem acesso. Então, é uma forma fácil de você estar em contato com o seu aluno, você está conversando e está esclarecendo. Né? Não tendo condições, então, é disponibilizar o livro, o caderno, mandar atividades e ele vai te devolver. Né? E o bacana é que aquele que conseguir vai poder ajudá-lo mais para frente na aula presencial, aqueles 5 alunos, aqueles 10 alunos que conseguiram participar, interagir com você na internet, eles vão te auxiliar com os outros alunos que, infelizmente, não puderam ter acesso, e o nosso país é assim, né? Nós temos um grande número de alunos ainda bem carentes, tá? Bom, vamos ver o seguinte aqui, ó. As habilidades de química. Bom, o que a SEDUC fez?
tem que ter um ponto de início, né? Nós temos que ter um começo. Então, a SEDUC selecionou as habilidades mais frequentes, né? Então, aqui no caso do primeiro ano do ensino médio, tá? Ele está dando a sugestão para você, tá, professor? Você, professor, você tem autonomia de trabalhar com as habilidades de acordo com a realidade da sua escola. Não esqueça disso, tá? Aqui, tudo que nós estamos passando para vocês são sugestões, ok? Então, veja aí, o primeiro ano do ensino médio, reconhecer a ocorrência de transformações químicas no dia a dia e no sistema produtivo, tá? Passa para outro slide, Ruth, por favor. Então, gente, o que é importante aí nesse descritor? O verbo reconhecer, né? Então, é a partir daí que você começa a pensar como que eu vou fazer a minha avaliação? Quais são as perguntas que eu devo fazer? O que eu quero? Que ele reconheça essas transformações químicas. Então, baseado nisso, a sua aula ela vai ter que trabalhar justamente essa habilidade para que na avaliação você possa cobrar isso do seu aluno, tá? Então, você tem como o objeto de conhecimento o que aí? As transformações químicas na natureza e no sistema produtivo. Então, veja bem, aí tem, então, alguns, clica aí, Ruth, aquele que, só para a gente mostrar bem rápido para o professor, né? O estude. Então, você tem aí aulas prontas, tem atividades, tem exercícios, tem avaliações, né? Então, você tem uma facilidade para poder passar isso para o seu aluno, aquele que tem acesso à internet, tá? Então, vai ajudar bastante vocês. Tem aquele outro do Amazonas, no Manaus, não tem, Ruth? Também cheio de vídeo, de uma forma com desenhos também. O jovem gosta também desse tipo de vídeo. Então, vocês podem estar trabalhando com esse material também. Mais uma sugestão, várias sugestões. Sugestões, tá ok, professor? Pode passar, Ruth, vamos ver o que nós temos mais para frente. Pode rodar, Ruth. Aí. Segundo ano de ensino médio, então, olha só, também foram duas habilidades, expressar e interrelacionar as composições de soluções, tá? Então, você também... E o outro é aplicar conceitos de separação de misturas e de solubilidade. E aí vem também uma série são os mesmos links, né? Onde você também pode explorar isso aí. O outro slide, Ruth, por favor. Do terceiro ano. Aí, terceiro ano, que é reconhecer que existem transformações químicas que não se completam, atingindo o estado chamado de equilíbrio químico, em que reagentes e produtos coexistem. E depois vem a outra habilidade. Então, professor, inclusive você já no blog tem lá não só o de química, como tem também as habilidades sugeridas pelo SEDUC de todas as disciplinas. Você clicar lá na figurinha lá no blog, na minha página, ele vai abrir, vai ter de todas as disciplinas. Lógico, o que nos interessa aqui para o professor de química é justamente essa parte. Como nós temos de biologia, de ciências, de física, então vocês vão encontrar de todos esses materiais, tá? Então, prestem atenção no chat, que à medida que está passando a apresentação, nós estamos colocando o link que vai registrar a sua presença. Se você acumula cargo, lá tem o espaço para você indicar a sua segunda sede. Se você quiser participar dos grupos da sua disciplina, deixa o seu WhatsApp lá para você ser adicionado, tá? Perguntas administrativas, coloquem que depois nós vamos pedir para o supervisor poder responder. Foi rápido, espero ter atendido a expectativa de vocês, tá? E eu vou passar a palavra agora para o nosso amigo
o Galvão. Um abraço para vocês e de verdade, eu estou com saudade sim, tá bom? Um abraço a todos. Obrigado, Renato. Bom, componente curricular física, primeira a terceira série do ensino médio. Aí tem o endereço do blog do Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino e o link de baixo que está com barra química, né? Ali seria um barra física. Tá? Nós disponibilizamos no blog do Núcleo Pedagógico atividades à distância e de conscientização sobre a prevenção ao coronavírus, que foram produzidas pelos profissionais da IFAP e publicadas no comunicado COPED de 17 de março, que apresenta o documento orientador para esse tempo de pandemia. Por meio do link, vocês, professores que ministram aula de física, né, poderão acessar os roteiros de estudo de física para as 3 séries do ensino médio. O objetivo desse material é o de realizar a retomada das habilidades que já foram apresentadas no primeiro bimestre. Também incluímos no blog links de acesso ao material virtual, leituras de reelaboração do ensino de física da Universidade de São Paulo, conhecido como GREF, né, que pode ser utilizado para alcançar as habilidades propostas no primeiro bimestre. Né. Nesse momento de comunicação à distância, então, leituras, né, recomendar leituras e explorar depois, por meio de perguntas, para problematizar a leitura, eu acho que é uma atividade que pode ser muito utilizada por nós professores. Né. Ruth, por gentileza, o PowerPoint. Bom, em relação às habilidades, nós vamos fazer a leitura de física e vamos perceber que é o currículo do Estado de São Paulo. Né? Aqui, para a primeira série do ensino médio, o descritor, ou habilidade, né? Identificar movimentos que se realizam no dia a dia e as grandezas relevantes que os caracterizam. E objeto do conhecimento, grandezas e medidas, movimento uniformemente variado, leis de Newton. Né? Outro descritor, reconhecer que tanto as leis de conservação das quantidades de movimento, como as leis de Newton, determinam valores e características dos movimentos em sistemas físicos. Né? Os objetos de conhecimento são idênticos. Né? Então, nós, professores de física, fazendo a leitura dessas 2 habilidades, percebe-se que é o que se trabalha no bimestre todo de física, no primeiro ano, ou primeira série, no primeiro bimestre. Né? Lembrando que esse material foi escrito no início de março, né? Então, a equipe de física da secretaria percebeu que realmente as habilidades são aquelas que envolvem todo o primeiro bimestre. No segunda série, né, do ensino médio, o descritor explicar as propriedades térmicas das substâncias, associando-as ao conceito de temperatura e a sua escala absoluta, utilizando o modelo cinético das moléculas. Né? Os objetos de conhecimento, termologia, temperatura, calor, escalas termométricas, calor específico, capacidade térmica, condução, convecção e radiação. O outro descritor, explicar fenômenos térmicos cotidianos com base nos conceitos de calor específico e capacidade térmica, identificar a ocorrência da condução, convecção e irradiação em sistemas naturais e tecnológicos. Repete-se aqui também os objetos do conhecimento. Né? Por gentileza, Ruth, a terceira série. Da mesma forma, para a segunda série, nós temos aí todo o nosso currículo aí para o primeiro bimestre. Terceira série também não será diferente, né? Os descritores. Caracterizar os aparelhos elétricos a partir das especificações dos fabricantes sobre suas características, voltagem, potência, frequência, etc. Reconhecendo os símbolos relacionados a cada grandeza e dimensionar o gasto de energia elétrica de uma residência, compreendendo as grandezas envolvidas nesse consumo. Né? Para a terceira série, da mesma forma, nós estamos vendo aí nesses 2 descritores tudo que se trabalha no primeiro bimestre, na terceira série do ensino médio.
Evidente que muitos objetos de conhecimento, poxa, não dá conta de trabalhar, né? Evidente que cada professor vai adequar o objeto de conhecimento para atingir essa habilidade de acordo com a sua turma aí. Por gentileza, o próximo, Ruth. Aqui nós estamos com as referências para trabalhar os objetos de conhecimento das 3 séries do ensino médio, né? Então, nós da equipe de Ciências da Natureza e Matemática, sabendo da quantidade de repositórios de objetos digitais de aprendizagem, né, nós pensamos em trabalhar nesta ATPC com vocês, né, alguns sites, algumas plataformas, sem diversificar muito. Então, o estúdio aparece aqui novamente para a física, como apareceu para a química, para a biologia, para ciências e matemática, né? O canal do YouTube do Centro de Mídias aí do Estado do Amazonas também aparece novamente aqui, tanto para a primeira, segunda e terceira séries, né? Então, essas são as referências que nós temos para desenvolver as habilidades. Eu reforço aqui a fala da Ruth, né? É importante, né, nesse nosso trabalho, enriquecer a nossa conversa com os estudantes, né? Então, todos esses materiais disponíveis, né, eles por si só não dão conta se não acontece a interação e o questionamento dos professores. Então, nesse momento, estão aprendendo a fazer esse trabalho à distância com os estudantes, né? Estamos aqui para apoiá-los, né? Então, esperamos aí que no próximo encontro possamos, talvez, trabalhar com os professores o que está acontecendo, né? O que ele está conseguindo desenvolver com seus estudantes nesse momento, né? Eu passo a palavra aqui para a Ruth, né, que vai dar sequência na reunião. Ô, Ruth, tem como montar uma reunião na plataforma Teams. Ok, então, antes disso, eu retorno a palavra aqui. Pode ser, Ruth? Ruth está com o microfone fechado, tudo bem, né? Pode? Mas eu retorno a palavra. O slide anterior, né? Desculpa, Galvão. Não tem problema. Ele estava mencionando, né, um caminho para nós fazermos criar uma reunião com os estudantes por meio do Teams de uma forma rápida, né? Então, para aqueles que ainda não fizeram isso, eu vou fazer esse movimento com vocês agora, né? Então, eu vou compartilhar a minha área de trabalho, né? Eu peço para a Ruth ficar atenta aí, caso não dê certo, ela retoma a área de trabalho e dá sequência na reunião. Então, eu estou indo para a área de trabalho. Vamos ver o que vocês devem estar vendo a minha área de trabalho, é muito provável, né? Vamos ver aqui. Sim, eu estou vendo. Ok, então aqui vocês estão vendo o meu cursor se movendo aqui no centro da tela, né? Nós queremos criar, né, uma aula com os estudantes por meio dessa plataforma que nós estamos visualizando. Nós vamos em calendário, aqui nós temos alguns ícones à esquerda, né? Calendário, vou clicar em calendário. Logo em seguida, eu já posso aqui no calendário escolher uma data e um horário e criar essa reunião, ou aqui nova reunião, no ícone à direita. Que agora que entrou o calendário. Tá ok. Você precisa que eu volte? Não, eu acho que já deu para entender. Tá, obrigado. Então, aqui nós clicamos em calendário, em seguida, o próximo foi nova reunião, aí ele abre essa tela para nós detalharmos a reunião. Nós vamos adicionar um título aqui para a nossa reunião, aula de ciências, número 3, por exemplo, né? Aula de ciências que vai abordar misturas heterogêneas, aí, como a Ruth citou, né? Aqui nós precisamos adicionar pelo menos um participante obrigatório, né, para poder gerar um link, e esse link depois encaminharmos por algum meio, WhatsApp, né, ou e-mail, Facebook para os estudantes, né? Vamos adicionar aqui uma pessoa aqui, a Ruth, né? Nós estamos agendando essa reunião para o dia 7 de maio, hoje. Vamos pensar aí em 17 horas, né? Seria nosso encontro aí com os estudantes, uma duração aí 1 hora, até às 18 horas. Então, essas são as informações. O título da aula, um participante obrigatório aqui,
a data e o horário. Neste campo, podemos solicitar aos alunos, né, realizem a leitura do texto sobre misturas heterogêneas, né, no arquivo tal, etc. Aí, né? Aqui também podemos anexar algum arquivo, né? Esse estudante, uma imagem, para fazer uma leitura, uma interpretação, um recorte de um texto, né? Aí nós vamos enviar, né, este convite para eles participarem desta aula, né? Então, no dia 7, às 17 horas, volta aqui o meu calendário, ela aparece aqui, aula de ciências número 3, vamos clicar aqui, né, sobre este ícone, aparece aqui de novo, né, detalhes desta reunião, né, aí aparece o ingressar em reunião no Microsoft Teams, né, vou clicar com o botão direito aqui, né, vocês vão observar que aparece a opção de copiar link, clicamos em criar link, eu vou fazer uma cópia dele aqui embaixo, Ctrl V, né, então este link, uma vez copiando este link, né, dá para nós encaminharmos, como já foi citado aí por alguns meios, né? Comunicação digital, e o aluno, por meio desse link, ele poderá participar dessa aula agendada aqui para 17 às 18 do dia 7 de maio, né? Eu acho que seria, então, essa parte, Ruth, e eu vou, então, terminar aqui o compartilhamento da minha tela, né? O Galvão. Sim, Helder, por favor. Só um detalhezinho. Mantém a Você tela? está vendo que... na sua tela ainda, nessa mesma tela. Tem uma mantenho função ela? que é bem importante aí. Por favor. Acima do título, onde você colocou ali, Ok. aula de ciência 3, tem cancelar reunião, fuso Sim. horário e tem a última opção, opções de reunião. Sim. Isso. Vou clicar. Clica. Olha, está carregando. Aí pede para a gente acessar uma conta institucional. Isso, é a conta que você fez a reunião. Acessa, por favor, Galvão. Ok, sim. Essa opção da reunião é o que vai permitir você configurar as permissões dos alunos na reunião. Muito obrigado pela ajuda. Vamos lá. Então, professores, né? Dos alunos ou professores, né? Como você não inseriu o aluno por aluno, ele vai entrar pelo link. Ok. Então é bom fazer algumas configurações, senão os alunos podem tomar o controle da sua reunião. Quem pode ignorar o lobby? Por exemplo, aqui se você marcar todos, todo mundo vai entrar na reunião sem precisar fazer aquele pedido de ingresso. Ok. Né? Depois. Depois. Então, aqui eu vou... pessoas. Ok. Geralmente você deixa todos. Ok. Aí, depois, como você marcou todos, essa segunda linha já vai para o sim. A terceira linha, anunciar quando chamadores ingressarem, é legal para você saber quantas pessoas entraram na reunião. E o último link, por favor, sobe essa telinha que aparece o meu nome. Clica onde está o nome e sobe só essa tela aqui do vídeo. Ela... Vamos lá. Me ajuda a posição, que realmente não estou conseguindo. Tudo bem. Aqui, quem pode apresentar, você está notando que está escrito todos? Sim. Então, esse todos permite que qualquer um peça para compartilhar a tela. Né? Então, você não vai deixar todos. Você vai deixar uma pessoa específica ou somente eu. Quando você deixa somente você, só você pode fazer as mudanças
por exemplo, no PowerPoint. Você não corre o risco aqui de alguém solicitar o controle da tela e você perdê-lo no meio da reunião, tá bom? Ok, Helder. É só, volta, clica em qualquer lugar só para sumir. E aí, ao final dessas configurações, você dá salvar, tá bom? Ok, entendi. É só compartilhar aí com as pessoas, porque é muito comum nas primeiras aulas os alunos solicitarem compartilhar a tela e você fica sem poder mexer nisso. É uma dicasinha aí, tá bom? Obrigado. Valeu, Helder. Eu que agradeço você aí. Muito obrigado mesmo, né? Então vamos Legal, retornar. obrigado, Helder. Ruth, você pode assumir o comando, por gentileza? Opa, Galvão. Ok, Ruth. Vocês estão vendo o PowerPoint? Novamente? Sim. Tá, ok. Então, Sim. depois... Ok, então vamos caminhar. Aqui, então, eu vou chamar o PCNP Carlos, né? Que vai fazer essa parte. Obrigado, Ruth. Aliás, parabéns pela apresentação, né? Renato, Galvão, e obrigado, Helder, pelas contribuições. Bem, boa tarde a todos os professores. Eu sou o professor Carlos e faço parte da equipe de coordenadores do Núcleo Pedagógico, da Diretoria de Ensino de Pinda, e atuo na área da matemática. E vou realizar a vocês uma breve apresentação do concurso que a Diretoria de Ensino ela está propondo, né, para todas as escolas da rede nossa, né? E traz como tema principal modos de atravessar a pandemia. Pois muito bem, eu vou desabilitar a minha câmera para que possamos melhor aqui, para que eu possa melhor desenvolver aqui a leitura. Por gentileza, Ruth. Bem, lembrando que esse material, né, do concurso Modos de Atravessar a Pandemia, ele está disponibilizado no blog da Diretoria de Ensino, tá bem? Bem, o concurso ele foi idealizado e criado pelos coordenadores do Núcleo Pedagógico, okay? No início da pandemia no Brasil. E logo no início da paralisação das aulas presenciais e consequente isolamento, né, social devido à Covid-19, tá bem? Bem, até então nós não tínhamos assim uma previsão de quanto tempo essa situação iria, né, até quando iria se estender, né? E logo posteriormente, logo na primeira semana, a própria Secretaria de Educação já implementou todas as suas ações, criando até mesmo o sistema de mídia SP. Houve sim um acréscimo, lógico, na demanda do trabalho dos professores, trabalho dos alunos, mas até então o projeto ele já estava sendo desenvolvido, tá bem? Bem, justificativa. O concurso foi criado com o propósito de manter os nossos estudantes ocupados em suas casas, né? E estarem em constante sintonia com a escola, ou seja, com os professores. Com a paralisação das aulas presenciais, sabíamos também que estávamos diante de um grande desafio, pois estaríamos diante de uma educação que deveria ser totalmente mediada pela tecnologia, ok? Bem, o concurso foi pensado de modo que tivesse um caráter interdisciplinar, tá? Que pudesse promover a participação de todos os professores. A intenção principal, né, é procurar, de certa forma, despertar no aluno, né, o potencial de trabalho, a sua autonomia, né, e que ele também possa descobrir o seu próprio percurso de aprendizagem, né? Estaríamos aí, né, promovendo a inventividade, né? Ou seja, então, despertando também a criatividade do aluno. Bem, é uma possibilidade do aluno poder se reinventar, né, durante esse processo de afastamento, né, das aulas presenciais, ou seja, da sala de aula. Bem, os objetivos. A proposta do concurso é promover a criação de um registro historiográfico sobre o momento em que estamos atravessando de isolamento social, né, devido à Covid-19, mas também que possibilite a realização do trabalho interdisciplinar, com propostas pedagógicas de todos os componentes curriculares, como eu já disse anteriormente, tá bem? Bem, basicamente, o concurso ele irá se desenvolver em duas etapas. A primeira etapa será a produção de um diário de bordo,
ok? É o que nós estamos chamando de diário de bordo pelos alunos, ok? Com o auxílio dos professores sobre a temática Covid-19. A segunda etapa será feita a roteirização, ok? Do diário de bordo. Deverá ser feita uma transposição do diário de bordo em roteiro cinematográfico, ou seja, o diário de bordo ele será adaptado para roteiro de um documentário de curta-metragem, todos os registros dos alunos e as suas criações. Todos os professores poderão contribuir e auxiliar os alunos durante a elaboração dos roteiros. E o professor ou professora da sala de leitura poderá auxiliar como interlocutor, ok? Durante todo o processo de elaboração e execução do projeto. Pois bem, sabemos também das dificuldades, das várias dificuldades, né, dos estudantes, aqueles que aderirem, né, ao projeto, que é um projeto de adesão, tá bem? Que eles poderão encontrar durante a elaboração da construção do diário de bordo, tá? Para aqueles que têm condições, tá, de trabalhar com recursos digitais, poderão, por exemplo, usar o aplicativo de bloco de nota, tá, no celular, que poderão anexar imagens, documentos, links, etc. Tá? Para os alunos que não dispõem de recursos digitais, esses alunos poderão fazer suas anotações em cadernos, poderão fazer colagens, desenhos, registros, né, sobre a sua rotina durante o período de isolamento social. Né? Será um diário, diríamos que será um diário de bordo físico, manual. Agora a pergunta, né? Será que não vai haver uma desvantagem entre aqueles alunos, né, que fazem, né, irão fazer os registros, né, dos recursos digitais e aqueles que manualmente, né? Ou seja, para a escolha do melhor trabalho, como foi dito anteriormente, será priorizado a criatividade e a inventividade do estudante, ok? Bem, já sabemos que o concurso irá acontecer em 2 etapas, pois bem, mas serão 6 as fases que o concurso vai se desenvolver, tá bem? Como está mostrando no slide, tá? A primeira fase irá acontecer na escola, em cada unidade escolar, no período de 24 de junho a 28 de julho, onde será selecionado apenas um roteiro entre os alunos participantes na escola, tá bem? Bem, a segunda fase, em cada escola deverá enviar o roteiro escolhido, né? Vai haver uma votação, um concurso interno, tá bem? Para a diretoria de ensino até o dia 13 de julho, em arquivo, estão solicitando arquivo de Word ou PDF, juntamente com a ficha de inscrição e autorização e declaração de direitos de imagens e autorais. Tá? Todo esse material ele deverá ser enviado para o e-mail do PCNP Renato Cunha. Está na tela, ok? Tiago Cunha, @prof.educacau.sp.gov.br. Terceira fase. Irá acontecer no período de 13 de julho a 27 de julho, na diretoria de ensino, onde serão selecionados 3 roteiros entre os enviados. Ou seja, nós fazemos uma projeção de que as 42 escolas, né, possam participar, tá bem? Uma vez sendo adesão, não é verdade? Bem, partiremos para a quarta fase. A quarta fase será a divulgação dos 3 roteiros selecionados, que será no dia 27, ou seja, no último dia da terceira fase, né, irá ser divulgado aí no dia 27 os 3 roteiros selecionados. E a quinta fase será a formação e produção do documentário. Bem, os 3 alunos autores, cujos roteiros foram selecionados, serão contemplados com um concurso de formação na área de cinema documental, por um profissional da área de cinema. Esse curso irá acontecer no formato de oficina, no período de 3 de agosto a 13 de novembro. Durante o curso, os alunos irão elaborar e produzir um único filme, ou seja, um documentário que irá envolver os 3 roteiros selecionados pela diretoria de ensino. Okay? E, por fim, nós teremos aí, finalizando, a 6ª fase, né? E este documentário de curta duração será exibido em um evento de final de ano organizado pela diretoria de ensino entre os dias 23 e 27 de novembro. Tá? Sobre a premiação, vale lembrar que, além do curso que os 3 alunos receberão, será sorteada uma câmera filmadora semiprofissional entre os 3 alunos selecionados.
tá bem? Bem, está dado aí o nosso recado, tá bem? Qualquer dúvida, estaremos posteriormente respondendo, né? Lembrando que todo esse material já está disponibilizado no site, né? Ou seja, no blog da diretoria. Muito obrigado, passo a palavra para a Dani, ok? Dani, por favor. Útil PPT. Tá, eu vou compartilhar aqui. Aproveitando esse momento de formação, nós estamos divulgando a consulta pública sobre o currículo paulista, etapa do ensino médio. Ele não tem uma data definida para encerrar essa etapa, e daí nós deixamos aqui o convite para que todos possam participar e fazer as suas contribuições. Como eu já coloquei no grupo do chat aí, o PPT, vocês terão acesso a esses dois links. Lembrando que quem acessa também a SEDUC já consegue fazer acesso lá pela sede, já consegue o acesso a essa consulta. Pode passar, Ruth, por favor. Nesse momento, nós estamos abrindo para que todos, quem queira, claro, possa fazer as contribuições, fazer perguntas, nos falar um pouquinho de como está sendo o trabalho de vocês na escola. Alguém gostaria? Eu gostaria de fazer? Pode falar, por favor. Professora Terezinha, João Martins. Eu acho que assim, a gente está enfrentando um grande desafio. A única coisa que eu acho que está acontecendo é que está vindo assim, uma avalanche sobre nós. Acredito, assim, uma tsunami. Hoje eu estou desde as 7 horas da manhã debruçada sobre a minha mesa, só parei para fazer almoço. Nós tivemos a TPC, direto do Centro de Mídias. Depois eu fiquei fazendo plano para poder enviar para o coordenador e também diretamente para a diretoria de ensino. Estou com o meu material todinho aqui, porque hoje é dia de ATPC, né? E daí agora essa reunião, certo? E eu vou dar continuidade, todos os dias eu estou fazendo assim, período da manhã, de tarde, de noite, trabalhando uma média de 3 a 4 horas, debruçado em cima de coisas, vendo atividades dos alunos. Então, está tudo muito bacana, só está maçante demais. É muita informação, muito trabalho para a gente fazer. Eu, sinceramente, eu acho que a gente precisava verificar essa situação. Eu acho que está sobrecarregando, né? E eu estou achando muito bacana, muito interessante. A gente vai descobrindo tecnologias novas, isso, aquilo, outro. Só que, por exemplo, hoje, né? Eu não consegui abrir a minha sala, que a gente está trabalhando lá no João Martins, nós temos já o Classroom, a gente está fazendo as nossas atividades, passando para eles. Eu achei que hoje eu poderia estar preparando a aula, eu não consegui preparar a aula, eu preparei o plano. Mas o que eu pus no plano, que é a aula, efetivamente, eu ainda vou fazer. Então, eu não sei, assim, sabe, a gente precisa verificar isso. Tá? Muita coisa, muita informação. Só isso que eu queria falar. Muito obrigada. Oi, professora, obrigado pela sua contribuição. Realmente, eu acho que é um momento bem difícil para todos nós, que não estávamos acostumados a esse home office, né? Que, na verdade, é como se o trabalho ele tomou a nossa vida totalmente, né? Eu acho que isso não é só a senhora está passando por isso, acho que todo mundo está passando por isso. Ontem, assim, a hora que eu desliguei meu computador, era 9 horas da noite, eu estava completamente estressada, assim, isso vai afetando a gente também, né? Mas eu acho que é um alerta para nós, a gente começar também a fazer um cronograma nosso e começar, assim, a gente se policiar, porque como o trabalho está dentro da nossa casa, a gente acaba que indo, né? Assim,
a gente vai, é como se fosse uma avalanche mesmo, a gente vai junto, né? E a gente não põe uns freios na gente, né? Eu acho que a senhora tem toda a razão, eu sinto a mesma coisa, mas eu acho assim que a gente precisa começar a colocar uns limites para a gente, sabe? Senão a gente vai acabar adoecendo, né? Bom, então é isso, eu só queria compartilhar que assim, na verdade, eu me vi. Na verdade, não cortando o que você vai falar, só vou encerrar rapidinho assim. Eu falei como forma de desabafo. A questão de pôr limite, eu estou colocando limites. Só que, assim, eu percebo que nós temos várias situações que não dependem de nós. Está vindo para nós, entendeu? E é isso que eu estou falando. Por exemplo, fala do secretário ontem. Eu acho interessante que ela fala do secretário, quer participar de tudo mais. O que eu faço? Eu coloco meu celular lá na cozinha, vou fazendo almoço, coloco no som alto, que tem uma ficar sempre escutando. Né? A ATPC de agora, por exemplo, eu fiquei bastante cansada. Por quê? Porque nós tivemos todas as áreas. Então, eu via de biologia de ciências e depois coloquei o celular do lado enquanto eu estava ouvindo, que eu estava fazendo outra coisa. Então, a gente está uma avalanche mesmo. Agora, eu gostei muito da reunião, achei que de certa forma, eu percebi que eu estou caminhando no caminho certo, porque hoje preparei minhas aulas buscando aulas prontas, porque gostaria muito, eu já conheci essa técnica do professor e já passaram para a gente, eu até pensei em fazer alguma coisa hoje a respeito disso, mas não tive tempo, mas aí eu fui buscar algumas aulas prontas, porque eu acho que a gente, no momento, a gente está sem criar coisas novas se a gente tem, como você disse, gerenciar. É isso aí que eu tinha para falar. Muito obrigada. Parabéns, professora. Obrigada, viu? Mais alguém gostaria? Alguém gostaria de compartilhar uma prática que tenha achado exitosa? Boa tarde. Boa tarde. Eu sou a professora Ginalva da Escola Pedro Silva e ouvi agora a Terezinha falando e queria compartilhar com ela uma estratégia, né, que às vezes adianta muito para a gente, né? Eu dividi meu dia, a minha carga horária, na verdade, né, em planejamento, que eu tiro um momento dessa carga horária, dessas 32 horas aulas que eu trabalho, para planejar nossas aulas. E aí, durante o dia, disponibilizo o material nas plataformas, né, que a gente usa o Classroom lá no Pedro Silva, e depois eu agendo uma aula síncrona. É uma live que as crianças gostam, e aí a gente tira dúvidas. Na live não tem muitas crianças, muitos jovens, porque alguns, né, não conseguem acessar mesmo, mas ela é salva e disponibilizada no WhatsApp também. E aí depois a gente faz uma avaliação para feedback. Então, a gente dividindo, né, do planejamento, disponibilização de material, interação presencial e avaliação, eu acho que dá um rumo mais fácil para a gente trabalhar. Senão a gente fica muito estressado mesmo. É o que eu queria compartilhar para ver se dá para melhorar, né, para a gente trabalhar melhor nesses momentos agora. Meu nome é Nádia, eu sou professora de Química do Mário Tavares. Uma das estratégias que eu tenho feito e está dando muito certo, pelo menos os alunos estão gostando, são pequenas aulas práticas, experiências pequenas para eles fazerem em casa, filmando e tirando foto e mandando. Pelo menos eu estou tendo bastante público, entendeu? Eles estão mandando bastante para a gente. Nossa, muito legal, Nádia. Muito bacana. Eles gostam dessa parte prática, né? Ainda falo para eles, olha, tem que alguém da casa ajudar. Então, às vezes parece mãe, né? Mão de mãe, essas coisas, muito legalzinho mesmo. Eles estão bem empenhados, graças a Deus. Pensando no horário, quem precisa sair, pode sair. Nós continuaremos atendendo os professores que tiverem dúvidas ou queira compartilhar alguma boa prática conosco. Dani, tudo bem? Aqui é o Helder, novamente. Tudo bem?
Tudo bem, Helder. Estou entrando com imagem, tá bom? Então, nós estamos no Rio Itiaçuda. Nós, desde o retorno das aulas, nós começamos a trabalhar com o recurso do Microsoft Teams, né? Cada professor ele tem preparado a sua aula, tem entrado no Microsoft Teams e tem compartilhado com os alunos, né? E, assim, é um recurso que ele está valendo a pena. A gente consegue fazer o que foi pedido pela secretaria nesse primeiro momento, que é trabalhar as habilidades básicas aí para o período. Então, o Teams ele tem funcionado bem. Lógico que a primeira semana que nós trabalhamos, logo que nós voltamos, foi bem estressante, porque a gente estava descobrindo o recurso do Teams, né? Essa segunda semana já foi um pouco melhor. A presença dos alunos no Teams, terceiro ano do ensino médio, está sendo bastante alta. Segundo ano também bastante interessante. A nossa maior dificuldade, eu acho que são os primeiros anos, né? No nosso estudo preliminar, indica que é porque a gente teve pouco tempo também para trabalhar com eles antes da pandemia. Então, uma coisa que é fundamental nessa tecnologia à distância é o envolvimento que o aluno já tem com o professor e com a escola. Isso facilita no trabalho à distância e facilita no envolvimento dos alunos, né? Então, assim, a nossa sugestão lá são essas duas ferramentas, a Microsoft Teams, que oferece a possibilidade de uma aula ao vivo com o aluno mesmo, né, com o recurso do PowerPoint ou com a fala direta do professor, e a gente usa o Google Sala de Aula como repositório do material, onde ficam os exercícios, onde ele devolve as respostas de forma escrita. Então, nós temos usado essas duas ferramentas, tá bom? Eu queria deixar essa contribuição aí. Helder, eu tenho uma curiosidade, fazer uma pergunta para você. Como vocês já estão utilizando o Teams, vocês têm utilizado vídeos também no Teams ou não? Então, alguns professores utilizaram, mas os vídeos no Teams, eles têm que ser vídeos curtos, porque o uso de imagem e áudio no Teams, ele consome uma banda de internet maior, tá? Dá para usar? Dá para usar, mas isso depende das duas pontas, né? Se eu tenho um pacote de internet robusto aqui e o grupo de alunos tem um pacote básico lá, essa comunicação vai chegar quebrada. Então, um dos recursos que menos trava é realmente o uso do PowerPoint, né? O PowerPoint ele dá para rodar bem, né? E fica mais próximo do que o professor está acostumado a fazer também, né? Agora, o rendimento da aula é bom. Nos terceiros anos, a gente teve aula com 99 alunos plugados ao mesmo tempo e rodando sem travar. Ótimo, Helder, obrigada. Eu tenho uma pergunta ao Helder. Oi? Helder, qual é o retorno que os alunos dão para vocês depois dessas aulas? Então, os alunos, eles têm participado bastante, tá? Uma dificuldade que a gente tem encontrado a partir dessas aulas, né, é incentivar os alunos a irem no ambiente de mídias de São Paulo, porque, por exemplo, na área de exatas, as aulas começaram muito gerais, né? Muito genéricas,
né? E os alunos falavam, professor, quando vai entrar a aula da nossa série, ou quando vai ser o conteúdo que a gente estava vendo. Então, a princípio, os alunos falavam, professor, eu prefiro a aula que vocês dão aqui na escola do que a do centro de mídias, né? Microfone do Helder. Helder, o seu microfone. Eu vi. Assim, o que a gente insiste com os alunos, né? Eu estava falando do centro de mídias. O que a gente insiste com os alunos é que realmente eles assistam às aulas do centro de mídias para a gente poder comentar depois também, porque o centro de mídias, por ele ser patrocinado para o Estado, eu acho que ele acaba sendo mais equânime, né? Porque tem muito aluno que ele não vai conseguir acessar porque ele não tem internet na casa. Então, é muito importante que a gente tenha isso em mente, né? Agora, tem que compatibilizar bem o horário, senão realmente fica todo mundo louco, né? Porque a grade do centro de mídias foi uma grade pensada num primeiro momento para um suporte que a escola não tivesse fazendo aula também, eu entendo. Né? Então, assim, fica puxado muitas vezes para o professor e para o aluno. Então, a gente tem que ter esse cuidado aí para compatibilizar as coisas, tá bom? É importante que o professor tenha um cronograma, né? Que a escola tenha um cronograma das aulas e olhando também para essas aulas dos centros de mídias para não sobrecarregar nem aluno nem professor, né? Sim. Oi, Ruth. Oi, quem está falando? Oi, Alfredo. Oi, Alfredo. Tudo bom? Tudo. Bom, querido? Tudo bem. Eu queria só complementar a fala do professor Helder, lá da Escola Rio Itiaçuda, em relação à pergunta da professora sobre a devolutiva que os alunos têm dado para a escola. Os professores, nas aulas semanais, né, a gente organizou um cronograma. No período da manhã, eles têm as aulas no Teams, pela escola, né, online, e à tarde, a nossa escola é só ensino médio, então a gente consegue, no período da manhã, colocar aula da escola, e no período da tarde o aluno utiliza a plataforma, né, do centro de mídia. O professor, quando ele encerra a aula dele, ele disponibiliza para o aluno aquele roteiro de estudo da aula, né, que é o que ele vai fazer em casa depois, que é a atividade pós-aula, né? Então, a gente tem tido esse retorno, porque eles devolvem essa atividade do roteiro para o professor, ou através do e-mail, ou através de outros caminhos que o professor estabelece com a turma, e a devolutiva e o retorno desses alunos dessas atividades tem sido significativa. Então, a gente tem observado que realmente o retorno tem sido bom em relação a essa questão da devolutiva por parte do aluno, das atividades desenvolvidas em casa, que foi orientada pelo professor durante a aula online. Então, é esse ponto que eu gostaria de agregar aí na fala do professor, tá bom? Muito bom, Alfredo. Obrigado, viu, por socializar com a gente e assim vai dando ideias, né, para as outras escolas também de como está se organizando, né? E para ter também essa devolutiva do aluno, né, que é muito importante. Sim. Obrigada. Obrigado. Obrigada, Helder. Obrigado, Alfredo. Mais algum professor gostaria de contribuir? Eu queria fazer uma pergunta. Pode fazer. Sou o professor Matheus, do Mário Bucão, e eu tenho usado outros aplicativos para dar aula remota em outros colégios que eu trabalho, né? Eu não trabalho só na rede estadual, também trabalho na rede particular, como alguns professores já me conhecem, e eu tenho usado outros aplicativos. No caso do nossa própria rede, ela também tem o Meet, né? E o Meet, ele tem uma vantagem, não sei, isso que eu queria só tirar essa dúvida, em relação a este aplicativo que nós estamos usando, né? Que o aluno ele pode entrar sem seu e-mail institucional.
Por esse e-mail que a gente está usando para a reunião, pode ser outro e-mail ou só o institucional? Pelo Teams, só o institucional, pela questão de não ser pago. Você pode usar outros e-mails, mas seria uma versão paga, digamos assim. E nós incentivamos o uso do Teams por ser ali patrocinado pelo governo também. Mas nós deixamos claro que vocês podem usar qualquer outra ferramenta que a escola julgue necessário para alcançar o aluno. Nós estamos trabalhando pelo Teams, que está sendo, teoricamente, mais fácil para nós. Mas poderia ser qualquer outra ferramenta, sem discriminação nenhuma. Então, mas é que o Meet, ele também é disponível pelo e-mail, só que pelo e-mail Gmail, né? Que a gente tem 2 e-mails institucionais, a gente tem o da Microsoft e tem o do Google, né? E pelo Meet, a gente consegue agendar pelo Google. Eu já venho trabalhando com ele, com outros e-mails institucionais que eu tenho em outras unidades, não no estado, na rede particular. Mas eu consigo agendar a reunião pelo Meet, e a vantagem que eu vejo é que o aluno ele consegue entrar na reunião sem ser o e-mail institucional, porque dependendo da região que você se encontra, o e-mail institucional nem todos os alunos conseguem entrar, né? Porque ele, de certa maneira, ele tem uma certa complicação. Até para nós, professores, dá para contar, muitas vezes, os professores agora, talvez, que eles estejam usando o e-mail institucional. A gente usava muito o e-mail entre comunicação com coordenação, até com os PCNPs, os e-mails particulares nossos, nem o e-mail institucional. Então, se nós, professores, temos esse grau de dificuldade, né, imagine os alunos, dependendo da área, da região que eles se encontram. Então, o MIT, que também o Estado também tem esse vínculo com o MIT, talvez possa trazer essa facilidade. Como não tem essa obrigatoriedade, então acaba ficando uma dica aí também. Sim, professor. Professor, eu vou retomar a fala. O professor pode, sim, utilizar, viu? Fala, Dani. Eu vou retomar a fala que vocês, professores, podem utilizar qualquer ferramenta em que vocês julguem que seja mais eficaz para atingir o aluno. Não precisam focar apenas no Teams. Pode ser qualquer uma das ferramentas disponíveis. Gente, eu acho que vai atingir ao professor. Dani, licença, eu acho que nós já avançamos bastante no nosso horário, né? Eu agradeço muitíssimo a participação de todos os professores. Fiquei muito contente em vê-los aqui, né? Em estar com vocês mais uma vez. E lembrando que agora nós vamos fazer várias reuniões. E eu gostaria que vocês, assim, pudessem colocar no chat algumas sugestões, o que vocês gostariam que nós abordássemos, tá? Para a gente poder também estar atendendo melhor vocês, tá certo? Então, assim, eu encerro aqui, eu vou parar a gravação e também encerrar a reunião, tá bem? Muito obrigada. Obrigado, Dani, Galvão, Renato, Carlos, toda a equipe, tá? E todos os professores. Muito obrigado a todos também. Valeu. Muito obrigada. Tchau, tchau a todos. Tchau, tchau. Até mais. Obrigado. Boa tarde. Até a próxima TPC virtual. Isso. E quem tiver dificuldade, não esqueça de clicar no ícone vermelhinho, onde está o telefone, para desligar o Teams, tá?